tema de hoje é ejaculação precoce. Esse problema atinge pelo menos 1/3 de todos os jovens e adultos de todo o mundo. Não há uma definição exata para ejaculação precoce, mas os pacientes que têm uma ejaculação e, portanto, o fim da relação sexual antes do que ele ou a mulher consideram ideal, perfazem a ejaculação precoce. Por exemplo, os pacientes que têm ejaculação antes mesmo da penetração, com certeza eles estão no grupo dos pacientes que têm ejaculação precoce. Esse problema tão comum na população faz com que muitos jovens percam o interesse e fiquem muito aflitos na hora de ter tanto sua primeira relação quanto as demais. Eles percebem que na hora da masturbação é muito mais fácil controlar esse tipo de resposta na ejaculação, mas que na hora do ato, mas na maioria das vezes eles não conseguem segurar aquela vontade imediata de ejacular. Portanto, uma parte dos pacientes procura os médicos, enquanto a maioria deles fica em casa tendo problemas sexuais e não entendendo o que acontece com eles. Quando o paciente chega no médico, ele chega fragilizado, preocupado, chateado e muitas vezes com vergonha de contar o que acontece com ele. E quando você começa a conversar com esse paciente, explicando para ele que é a coisa mais comum, eles começam a ficar mais à vontade, começam a se soltar e contar o que acontece. Normalmente isso acontece desde a primeira relação sexual. O diagnóstico desse problema é sempre clínico, ou seja, conversando com o paciente e examinando. Na maioria das vezes o exame físico não mostra nenhuma alteração e os exames de laboratório muito menos. Esses pacientes quase nunca têm problemas de testosterona, colesterol, triglicérides. Então, basicamente, conversando com esses pacientes é muito fácil chegar a esse diagnóstico. Os pacientes com ejaculação precoce normalmente têm um perfil ansioso ou até depressivo, um pouco porque eles já vêm com esse problema. Eu sempre conto para esses pacientes que na natureza o sexo ele foi feito de forma reprodutiva. O homem que vê graça nisso, o homem que quer esticar essa situação para fazer uma coisa prazerosa. Então, para fazer disso uma coisa prazerosa e sair do reprodutivo, nós temos que ficar de olho em várias coisas, em várias armadilhas que levam esse paciente a ejacular rápido. Então, basicamente, o tratamento para ejaculação precoce qual é? Conversar muito com esses pacientes, dar orientações sexuais para eles, mostrar que a relação sexual não é tão simples como eles imaginam, que a masturbação é um treino importante para a relação sexual e que eles devem sim, na masturbação, simular várias situações que na vida real, entre aspas, eles vão ter com o parceiro ou com a parceira. Outras orientações sexuais giram todas em torno de como vai abordar aquela pessoa, o parceiro, a parceira, como se portar, não cair em armadilhas que levam esses pacientes a ejacular rápido e ter um comportamento que eu sempre digo, defensivo. Você sempre tem que se preocupar com isso na hora da relação sexual. Entender que o comum, o natural, é uma ejaculação rápida. Além das orientações sexuais, a maioria dos urologistas lança a mão de medicações. Algumas delas, da classe dos antidepressivos, basicamente diminuem a libido do paciente. Fazem, por exemplo, que o paciente vá para uma primeira transa como se ele estivesse indo para a segunda. Aquele tesão todo do paciente diminui um pouco, a ansiedade diminui e o paciente tem condições de seguir as orientações sexuais. É importante que esse paciente não só tome a medicação. Todo mundo que toma a medicação, mas não segue as orientações sexuais, quando para de tomar esse remédio, volta a ter os sintomas todos de novo. Então, o mais importante é conciliar as orientações com a medicação. Depois de alguns meses, diminuir a dose da medicação e mais alguns meses retirá-la por completo. O paciente ele tem que ter a condição de aguentar e segurar quanto tempo ele conseguir. Ou seja, na masturbação ele segurar um tempo razoável, na relação sexual ele segurar um tempo bom e assim, mesmo sem medicação, ele conseguir andar com as próprias pernas. Obrigado.